Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio de Connections. Eu sou o Rogério Domingos. E eu sou o Thiago Carvalho. Cara, eu preciso até prestar atenção aqui e ler com bastante tranquilidade, porque o cara que tá aí hoje, ele é muito importante, cara. Eu caprichei nas minhas roupas, né? E o convidado de hoje, ele pede isso. Pede ou não pede? Pede muito, cara. Não tem nem palavras pra dizer. Eu vou deixar você falar. Você é suspeito pra falar sobre isso, né? Bom, a gente recebe aqui hoje um convidado que é ator. Ele vem do teatro, já passou por TV, tá em todos os streams aí. Mas o que é mais interessante é o que ele construiu além disso. Cara, assim, eu estudei esse nosso convidado, assisti e é impressionante a autenticidade desse cara, o que ele vem construir. Tem mais. Ele levou a arte do palco para o digital, de um jeito próprio, só dele, Thiagão. E sabe quantas pessoas ele impacta hoje? 505. Ele tem 505 mil seguidores no TikTok e 173 mil no Instagram. Né? Que fácil isso? É muita coisa. Quantos maracanãs, Rogerinho? Eu estava fazendo uma conta, é uma Islândia. Mais do que um país. Tá vendo? Estamos surpreendendo. E mais do que os números, olha, chama atenção. Você tá gerando uma expectativa aqui. E mais do que os números, chama atenção a forma como ele transforma interações simples em momentos que marcam. Porra, arrepiei. Tô curioso. Quem é esse cara, Thiagão? Cara, quem não conhece deve estar sem internet, né, Rogerinho? A gente tá aqui hoje, uma honra receber ele, Aislan Merici. Aço! Que isso! Aislan, que honra, cara. Não, que alegria. Que dia, hein? Que dia, hein? Não, e o pior é que eu não te conhecia pessoalmente, eu tava com tanta vontade de conhecer, cara. Te dar o abraço que você dá nas pessoas. E consegui, já dei. Depois eu quero... Que eu já sou efusivo, já ia levantar pra dar um abração agora. Gente, que isso. Obrigado demais pelo convite mesmo, assim. E por essa apresentação toda, a gente vai construindo, né, a história da gente, e quando a gente recebe isso, pô, uma Islândia, caramba, quantas pessoas tem numa Islândia? A gente está produzindo conteúdo para isso, é fruto de muito trabalho, dá trabalho, mas é piegas, né, mas a gente faz o que ama, então assim, acaba não sendo trabalho. E tá aqui com vocês, pô, tá demais, uma energia muito boa, obrigado por me receber, obrigado pelo convite, obrigado mesmo. Só tenho a agradecer do fundo do meu coração. E quando a gente comentou que o Aislan ia estar aqui com a gente, todo mundo pediu a mesma pergunta, né, Rogerinho? A pergunta que o Brasil inteiro quer saber. Qual é o seu meme favorito? Deus, mano. Cara, alguém já fez essa pergunta? Todo mundo faz, né, Rogério? Era óbvio, não. Tô brincando. Mas é muito louco, porque eu acabo decepcionando as pessoas com isso. Sim. Porque o meu meme, gente, não é tão engraçado o meme que eu gosto, mas é que eu devo muitas horas de risada com ele. Sabe aquela risada que você chora, depois você assiste de novo, você chora, aí você vira pra tua mãe e fala, bora, isso aqui, mano, isso é muito ruim. Você tá vendo de novo, sabe? Que chama E-Roger. Esse meme só vai ter no YouTube, ele não tem no TikTok, não vai ter no Instagram, porque é um meme antigo. E nada mais é que o menininho que ele tá... Eu já criei uma fanfic, né? Que é uma história de começo, meio e fim sobre esse meme. Eu entendi que uma família tá viajando, sei lá, de um lugar onde não tem praia, tipo Minas Gerais. Aí eles pararam na frente do mar. Ih, amor, vamos ver a praia. Para pra ver a praia. Desceu todo mundo calçadinhos pra ver a praia. Tá olhando lá, ó. O marzão quebrando. E o pai com aquelas maquininhas TechPix, filmando de longe e o moleque lá. Ei, olha a praia aí, gente. Olha lá o Roger vendo a praia lá. E aí tem uma irmã do Roger brincando mais novinho. E o Roger lá. Eu sei seus 12 anos, vendo, de repente o mar quebra, começa a subir a maré e o Roger lá. Aí o pai dele, ei, Roger, tipo querendo avisar, ei, Roger, tá vendo que a água tá vindo? Aí a água vem batendo no Roger, ele vai caindo, cai de calçadinho, se lambuza na água. Aí depois eu imaginei o pai dele, né? Vou ter que levar esse moleque no carro 600 quilômetros até em casa. De calça jeans molhada. De calça jeans molhada, areia e tudo. E aí no final do vídeo ele ainda fala assim, eu devia ter filmado, nem sei se eu filmei. O vídeo é muito bom, a gente deu muita risada. Eu e o Danilo, que trabalha comigo, a gente sempre chora de rir. Eu não sei se as pessoas vão gostar, gente. Se for ruim, desculpa, mas ele é importante pra mim, eu tinha que ser fiel a isso. Será que isso é mal de Roger?
Verdade, verdade. Você tava falando de estar na praia. Mas, cara, você sabe eu e o Thiago, a gente conversou bastante, tá muito entusiasmado mesmo de estar aqui com você. E, né, o Thiago trouxe também, muitas vezes aí, né, ele conhece bastante sua história. E tem um lance legal, cara, que eu vi nos seus vídeos, que transcende a questão do influencer. Que é o que você entrega. Você falou um ponto aí legal. Você falou, pô, sei lá, a pessoa tá com a esposa dela, de repente tá vendo, e ali eles começam a... No universo que hoje, cara, no mundo que as pessoas estão mais centradas, às vezes, na internet, consumindo, só que de certa forma traz aquela ansiedade da... Eu acho que aqui você entrega, Aisley, é mais que isso, cara. Eu falei no começo, autenticidade. Qual que é o ponto? Cara, você entrega a diversão para as pessoas ali. O cara sai. A sensação, eu queria ontem eu intensifiquei, eu queria ontem falar qual é o sentimento que eu saio depois de ver o que você interage ali. E foi esse, cara, de você se divertir, você sair do seu habitual, assim, cara. Cara, é ótimo. Esses dias a gente estava em Santo Amaro gravando, na frente da estação Largo 13, e aí uma senhora, acho que ela devia ter uns 60, entre 60 e 70 anos, ela falou assim, eu vejo seu vídeo todo dia às 2 da manhã. Jura? No Kawaii. E de todas as plataformas que a gente entrega, o Kawaii hoje é que nós temos uma menor entrega. Mas não quer dizer que a gente abandona, a gente continua trabalhando com ela na mesma proporção que trabalhamos as outras. E eu falei assim, como que eu ia imaginar que uma senhora ia estar me Às 2 da manhã? às 2 da manhã? Daí eu virei pra ela e falei assim, mas por quê? Às 2 da manhã? Ela fala que é o tempo que eu tenho livre. Nossa. Legal, cara. E ela era uma senhora cristã, e ela falou, eu assisto algumas coisas evangélicas, né, da minha religião, e depois sempre me caem os seus vídeos, eu gosto muito do seu abraço, do jeito como você aborda. Muita gente fala que isso é carisma. Eu concordo, acho que eu tenho, me é natural isso, sempre me deram esse feedback, mas eu acho que é amor mesmo, assim, sabe? É gostar de fazer isso. Eu realmente sinto vontade de dar um abraço na pessoa. Quando o Rogerinho fala, acho que ele está se referindo a um quadro que eu tenho, que eu pergunto para as pessoas que música você ouviria para sempre. Perfeito. Aí a pessoa fala a música dela e eu quero poder apresentar essa música para que as outras pessoas que estão assistindo conheçam a música. Então, nesse momento, eu proponho um abraço a essa pessoa enquanto a música toca. Eu poderia simplesmente jogar um clipe, resolver, né? Mas, não sei, em algum momento, pô, acho que a pessoa deve ter falado a primeira uma música que eu gosto tanto, que eu falei, cara, me dá um abraço. Que felicidade você me entregar esse conteúdo logo nas primeiras vezes. E aí o abraço foi ficando. Tanto que tem gente que não é todo mundo que gosta, não. Tem gente que vai lá e comenta, eu só não entendo o porquê do abraço. Por que abraço? Nossa, que abraço forçado, que não sei o quê. Aí eu já vi pessoas, tipo, defendendo, porque você tá podre por dentro. Então, se você não gosta de um abraço, que não sei o quê. Porque chega, é genuíno, né? Óbvio que não é toda hora que você quer ali ficar abraçando e tudo mais, mas... Graças a Deus eu nunca foi forçado, sempre foi de verdade. Não, eu não tenho dúvida, porque também eu acabei vendo algumas publicidades suas. E é engraçado, cara, eu tô usando muito essa palavra autenticidade, porque eu imagino que quem te contrata, eu acho que o cara deve ver que você transpira isso, cara. Eu consumo muito cinema argentino, né? E aí, esses dias eu fui fazer um trabalho na Globo, que era pro programa Auto Esporte. E aí, quando eu cheguei lá, o cara falando espanhol, né? Eu falei, esse camarada aí é argentino? Eu falei, ele falou, é argentino. Aí eu, nossa, caramba, e agora? Vamos bater o texto aqui. Era um texto lá em que um grande amigo ia constituir família, queria trocar de carro, ia vir me pedir uma dica de um carro maior e tal. E eu falava com ele. E aí quando eu fui conversar com esse cara, eu virei pra ele e falei assim, esse carro é muito bom, mas você pode ter publicidade. Claro. Aí, desculpa o perdão da palavra, gente, ó, se não puder, corta depois. O cara falou assim, você tá cheio de merda, não quero merda nenhuma. Então, quê? Só que com sotaque cachechano. Isso é merda, não me gusta merda. Isso é merda, para. Eu, como assim merda? O ator de publicidade, ele se enche de merda pra falar. Eu quero que você fale normalmente. Aí eu respirei fundo e falei, cara, esse carro não é tão legal. Você pode pegar o maior. Olha sem só. nada. Aí ele falou assim, é isso. O que eu quero dizer com isso, cara? Ele falou assim, aí depois a gente discorrendo, ele falou assim, eu te contratei porque você tem verdade nas coisas que você faz. Que legal. E acho que é essa autenticidade que você sempre coloca aí, que você usou 2 vezes. Então, mesmo se for para fazer uma coisa exagerada, publicitária, tem verdade. E graças a Deus, se é para fazer uma coisa jogada, eu consigo
também ter essa autenticidade, essa verdade no jogada, porque, de novo, vou voltar, eu faço isso porque gosto mesmo. Me é natural, sabe? Wesley, mas eu tenho a impressão que na rua não é nem jogado e não é nem cheio de merda. Eu tenho a sensação de que é você. Não tem um personagem na rua. Sim, Você sai sim. e eu acho que daí que vem essa autenticidade. Porque uma coisa é eu falar, pô, vou criar um canal agora e eu quero criar um conteúdo nesse caminho e vou me portar desse jeito. E não, a sensação que dá é que quando desliga as câmeras você continua sendo Batendo a mesma palmas. pessoa. Sim. É a minha sensação. Então não é que é um jogado e nenhum... É muito mais um você mesmo. E eu que te conheço, posso dizer que É isso mesmo, né? né? Você abre mão do personagem e acaba... Acaba... Porque é interessante você saber a história das pessoas. Pô, eu gosto de Celine Dion. Mas por quê? Onde que te pega Celine Dion? Cara, minha mãe tinha os DVDs, tocava na novela Laços de Família. Eu também tenho uma memória de novela Laços de Família que tocava Celine Dion. É comum, sabe? Tá aqui. E é gostoso você poder compartilhar. Eu acho que estar na rua é meio que você perceber que você não tá sozinho em Não, e tem- nenhuma seara, E sabe? tem muita conexão, porque, que nem eu e o Thiago a gente fala bastante, eu curto estudar a letra da música, né? Principalmente compositores mais antigos. Você estudar a letra, porque é difícil, às vezes a galera ouve, mas não... Eu ouvi um episódio aqui que você falou de cartola. Ah, sim. Mentiu, né? Contou a história a vida inteira e era mentira. Mas, Fez- não, mas aí depois eu fui me aprofundar, 90% das pessoas contam a mesma história. Só os estudiosos mesmo. Algum que- mentiroso bom convenceu todo mundo, né? Eu falei, caramba, pelo menos. Mas você acha, cara, que o quanto você teve essa imersão aí como ator, isso o quanto contribuiu, né? Esses seus estudos para o que você vem construindo? Ah, eu acho que contribui muito, cara, muito. Eu tenho uma produtora também, né, de teatro infantil, que eu faço espetáculos infantis para a escola. Então, quando falar, o Wesley, ele vem do teatro, todo mundo imagina que eu venho de um lugar no teatro, estar em cartaz, com espetáculos adultos, abordando questões sociais, teatro de grupo, temas políticos e tudo mais, quando na verdade, cara, é o teatro infantil que me fez começar a produzir as coisas, né? E aí eu lembro que eu comecei a dar seriedade pro teatro infantil. Quando eu fazia muito teatro infantil, tinha amigos meus que estavam, sei lá, fazendo teste para malhação, ou fazendo já coisas na TV, e aí um amigo meu, Caio Coppoli, ele chegou e falou assim, irmão, mas por que você tá mal? Porque você faz teatro infantil? Você já parou para pensar que talvez você seja o cara do teatro infantil? Claro. Nem todo mundo é o cara do teatro infantil. Porque, Rogerinho, quando você se forma na escola de teatro, meu amigo, você sai pra rua pra trabalhar, todo mundo já imagina um certo glamour, assim, que você vai atingir um lugar financeiramente bom, que te dê uma mídia legal, mas é mais difícil. E o teatro infantil é aquilo, é cachezinho de R$100 aqui, outros 100 ali, no final do mês você consegue um salário mínimo e tudo mais. E nem todo mundo estava disposto a passar por esse processo. E eu não, eu fui processo por processo dentro disso, de pegar borderô ali de um final de semana inteiro, R$30. Falar, meu Deus, como é que eu vou pagar a conta com isso? O borderô, pra quem não sabe, o que... O borderô é o que sobra pro ator no final das apresentações. Tá, ali, tá. né? Você confere todo quem pagou no cartão de crédito, quais são as taxas, débito e tudo mais. E ali normalmente tem a porcentagem do ator é o que fica para você. Então se um dia foi vazio, tivermos pouco público, o seu cachê também vai ser pouco. E aí contribuiu muito, cara, porque eu vi da frustração total, né? Então assim, o copo sempre tava meio vazio. Então quando ele começa a encher, você vai... Não, e o que é valorizando. impressionante dele, cara, eu tô muito entusiasmado com essa história de verdade. É que sempre ele traz não só o protagonismo pra ele, né? Puta, um cara ali, o argentino me instruiu, agora a sua referência de um cara. E quem foi pra você aí esse. Que me... Pra tudo isso que você vem construindo, né? Cara, eu gosto de algumas pessoas. Eu tenho um grande professor do teatro, que foi o professor Eduardo de Paula. Ele é mestre na USP, e ele tem um trabalho muito legal com o corpo também, assim, com o trabalho de máscara. Então, eu lembro que uma aula dele, ele pegou e falou assim, a Renata Câmara, que era uma parceira muito grande, ela tá fazendo um mestrado dela comigo lá na USP, e a tese do mestrado dela são as máscaras sociais, deu. Falso. E aí a gente começou a destrinchar as máscaras sociais. Então, é diferente como eu venho no podcast, de como eu vou à rua entrevistar as pessoas e tudo mais. E aí ele me abriu um leque tão grande pra isso, cara, que mudou a minha vida.
E aí, não só fui fazer teatro infantil, como também fui vender minhas peças por conta própria, fui trabalhar com publicidade e tudo mais. E aí, quando eu já tava no mercado ali, no meio desse caldeirão, aí eu conheci Fábio Porchat, e eu acho ele genial, acho ele referência, assim, em todos os sentidos. Eu acho que ele apresenta bem, ele é um cara bem humorado, ele tem uma energia pra cima, ele vende bem na publicidade, sabe? É simpático. E ele me parece assim, ó, assisti alguns espetáculos dele, no final ele vai atender todo mundo, ele trata todo mundo muito bem, isso que o Thiago vinha falando agora há pouco. Pô, parece que é você mesmo, eu sinto isso dele, assim, sabe? Então acho que ele é uma boa referência. Mas aí tem outros. Plínio Marcos é um autor de teatro que ele escrevia muito teatro marginal, né? E aí lá no Teatro Escola Macunaíma a gente montou Homens de Papel de Plínio Marcos, que é uma peça bem marginalizada, nós fazíamos catadores de papel, acho que o Thiago assisti. E a gente tocava Rogerinho, então Que legal, eu fazia um personagem muito denso, que tinha esquizofrenia, morava na rua, e ele abusava sexualmente de uma menina que também tinha alguma questão mental ali e tal, e era muito pesado, e toda essa carga do personagem, além disso eu também fazia a percussão do espetáculo, cara... Genial. E a direção foi do Eduardo de Paula, que é esse legal. Professor que eu disse lá no começo, sabe? Então acho que eu pegaria essas pessoas. Plínio Marcos, Eduardo de Paula e o Fábio Porchat. E cada um joga num lugar, né? Totalmente separado, né? Um é diretor, professor, outro vai apresentar. O Porchat faz tudo, né? Porchat faz tudo e o Plínio Marcos é mais autor. O Plínio Marcos, quanto ator, me perdoe, não era essas coisas tudo, mas escrevia como ninguém. E referência não conhecida? Não conhecido? Minha mãe, né, cara? Não tem como. A Kátia. A Kátia. Nome da minha esposa também. Minha mãe, cara, eu nasci, ela tinha 17 anos. Lá em Arthur Alvim, na Zona Leste, então, pô, ela tava descobrindo ainda toda a vida dela, né? O que ela ia fazer, o que não ia, já tinha uma criança para cuidar, então... Casou com meu pai, não deu certo, foi morar com a minha avó, não deu certo, foi fazer as coisas sozinha. Então e ao mesmo tempo em que ela estava matando o mundo para poder dar alguma condição para mim, ela tentava me mostrar outras possibilidades, como o teatro, a música, e incentivar esse meu lado artístico, que eu acho que ela sempre percebeu que eu tinha. E não acho que é uma tarefa muito fácil, sabe? Quando você tá cheio de problemas, assim, em outra época, em que você... Normalmente hoje tem pai que tá com o filho aí nessa condição e ele não vê a hora do moleque fazer 18 anos, trabalhar e trazer dinheiro para casa. E minha mãe, pelo contrário, mesmo precisando, sabe? Claro. Então minha mãe, ela é uma ídola. Beijo, mamãe, te amo. Vou ter muito orgulho em ver aí o que você vem produzindo, né, Thiago? Eu acho que você começou a contar da história da 25 Produções, mas... e acho que não ficou clara a transição entre você fazer teatro infantil para você começar a produzir o teatro infantil. De onde surgiu essa... Pô, muito boa pergunta, obrigado. A gente trabalhava em uma produtora e essa produtora fazia alguns espetáculos. No teatro existe o que a gente chama de feira. O que é a feira? É quando às 2 da tarde tem um espetáculo, às 3 tem outra, às 4h30 tem outra, às 6 tem outra. A feira da qual eu fazia parte era a feira do Teatro Bibi Ferreira. Então, às 3 da tarde eu fazia os 3 porquinhos, depois eu era o lobo da Chapeuzinho Vermelho, eu era o sapo das princesas. Legal, cara. E aí tinha o Super Neco também, que era um super-herói, eu fazia um coadjuvante ali. Nunca fui príncipe, né, gente? Não tinha jeito. Aí eu tinha um amigo, o Vinícius Blanco, que ele era o príncipe, então era maravilhoso, que eu vinha de sapo. Eu tava a peça inteira e ele chegava na hora de ser bonito só, com o jalequinho dele, a princesa toda lá. E aí eu trabalhei acho que 4 anos nesse lugar, nessa produtora. Certamente o diretor que ele deve ter se arrependido de ter colocado esse cara, não você. Pode ser. Obrigado por essa. Chesco. Mas o Chesco me abriu muitas portas também. Sou muito grato. O Chesco tá até hoje no Teatro Bibi Ferreira. Essa mesma feira de espetáculos tá lá até hoje. Bom, aí eu saí dessa produtora, fui trabalhar numa outra produtora chamada Pessoa Produções. A gente fazia muito esses espetáculos Disney e tudo mais. E a gente viajava o Brasil apresentando esses espetáculos. E eu sempre tive muita vontade de fazer uma coisa mais mambembe. Entende-se por mambembe cada hora você apresentar num lugar, você nunca fazer num palco fixo. Essa minha vontade se deu de quando me formei no Teatro Escola Macunaíma, que a gente fazia espetáculo de teatro de rua. A gente formou fazendo a Rua da Amargura, que era uma releitura da Paixão de Cristo, e nós tocávamos também instrumentos ali, e a gente se inspirou num grupo de BH chamado Grupo Galpão,
E esse grupo viajou o Brasil, tem patrocínio da Petrobras até hoje, são gigantescos. E aí eu me inspirei muito nessa galera, só que fiquei com isso guardado na caixinha, porque precisava de grana. Então fui trabalhar nessas produtoras e fiquei com essa vontade. Quando eu entrei nessa produtora que viajava o Brasil, eu falei, opa, temos um ponto aí. Tô indo para um lugar já que eu quero. Só que não era a minha produtora. E aí quando eu vi em determinado momento, eu tava dando toques de direção, já tinha conhecido a minha mulher, né? E aí a minha mulher, ela tava fazendo pós em cenografia e figurino. Então ela já tava ajudando no cenário pro camarada, tava ajudando na coreografia, porque ela é bailarina e tal. Um texto ou outro eu já escrevia. Aí nós fomos fazer uma apresentação na cidade de Franca. Lá a gente ficava a semana inteira. O produtor local, ele pegava todas as escolas da região ali, Ribeirão Preto, Batatais, Franca mesmo, e levava para dentro do teatro pra gente fazer as apresentações lá. E eu ficava lá, sei lá, era 8 apresentações por dia, de segunda a sexta, e a gente voltou com algum dinheiro para São Paulo. Sei lá, R$ 1.500 eu e R$ 1.500 minha esposa. Eu falei assim, amor, tô com uma ideia aqui. Acho que a gente pode abrir a nossa produtora. Mas como assim? Não. Eu vou escrever um texto. Aí eu escrevi esse texto chamado Os Três Porquinhos na Casa do Lobo, que é um pós-fácil, né? Os porquinhos estão morando na rua, porque o lobo destruiu a casinha deles e tudo mais. O final é diferente? A história é diferente da Aí tradicional? os porquinhos, eles vão até a casa do lobo, sem saber que é a casa do lobo, Sim. obviamente. Eles veem uma mansão gigantesca e falam, cara, esse camarada deve estar precisando de funcionário pra gente morar aí, hein? Pra ajudar ele a fazer uma coisinha aqui, outra ali e tal. Aí o lobo, cara, tá morando lá sozinho, porque destruiu a casa deles. Mas não tem com quem conviver, não tem com quem trocar, não Olha tem que nada legal. e tal. E tá numa solidão ali. E aí, o cara, tem aí eu gosto muito desse teatro épico, né, em que o personagem fala com a plateia, aí ele atende o interfone, nós somos os Três Porquinhos, um lobo muito mal destruiu a nossa casinha, você não tá pensando de alguém pra te ajudar aí? Aí ele desliga o telefone, ei pessoal, o que eu faço? São eles, eu tô arrependido. E aí, peço perdão, pede perdão, vai lá. E aí coloca eles lá pra dentro, sabe? E aí a moral é do perdão, não tem Olha que vingança e legal. tudo mais, é bem bacana o texto. Reescreve histórias ele que são reescreveu. super, né, Exato. tradicionais e que carregam uma mensagem que talvez não seja das melhores para uma criança, talvez. Exato. Que legal. E aí você pensa, né, Thiago? Porque, imagina, eu vou chegar lá e vou vender a peça que nem hoje eu tenho um espetáculo sobre educação financeira, a gente pode falar isso depois, mas chama Um Favo de Mel. Não tem aquele argumento pra você vender que os Três Porquinhos têm, né? Pra primeira Claro, infância claro, e tudo mais. claro. Bom, aí tinha esse texto pronto. Aí liguei pra um amigo nosso, o Maírco, e falei, Maírco, faz um cartaz aí pra mim. A peça é assim, assim, assado. Joguei uma sinopse pra ele e ele fez. E aí eu comecei, cara. Já tinha trabalhado muito em call center, né? Sim. E aí eu comecei a ligar. Digitei lá no Google, lá, Escolas Infantis Zona Norte. Aí saiu uma lista. Aí eu achei um site chamado SimproSP, que era Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. E lá tinha uma lista de escolas infantis com os números de telefone. Ou seja, um mailing, né? Usa isso ainda no telemarketing? Usa. Sim. Aí eu peguei e comecei a ligar, cara. E aí marquei uma reunião. A primeira reunião foi lá no Jardim Helena, num orfanato que uma freira tomava conta e tal. Aí eu fui lá, apresentei o cartaz pra ela, a sinopse e muito sonho. Tomei café, Que fiquei, legal. né, conversando ali com ela. E ela decidiu contratar. Voltei pra casa e falei, amor, agora nós vamos produzir a peça, porque a mulher comprou a peça. Aí fomos. Compramos cola quente, a nossa casa ficou cheirando cola quente umas 2 semanas lá. Tá? Cola quente não, cola de sapateiro, desculpa. E aí montamos o cenário, figurino, tal, tudo bonitinho. Falei assim, agora a gente precisa ser profissional, vou levar um contrato lá. Gente, eu falo muito. Tô terminando. Vai lá, tá bom. Aí vou levar o contrato lá. Fui levar o contrato, ô Rogério. A minha moto tava com o documento atrasado. Os policiais me pararam na Praça do Forró, em São Miguel Paulista, prenderam minha moto. Na volta eu voltando com o contratinho assim, assinado, felizão, tanto pra chegar em casa tomar uma cerveja. Prenderam a minha moto. E aí minha mulher foi lá, me resgatou, me levou embora. Eu falei, amor, e agora? Beleza, pelo menos fechamos. Uma semana antes da apresentação acontecer, ela me ligou falando que não tinha dinheiro, não ia conseguir fazer. Falei assim, minha vida, agora nós estamos com a peça pronta. Nós vamos ter que achar quem compra esse negócio. Porque, né, nem cabe Tô aqui na última dentro, fase, né? Tô na última fase. E aí no dia 19 de abril de 2016, a gente vendeu pro Jardim Escola Xereta, ali no bairro do Belenzinho, a nossa primeira apresentação dos Três Porquinhos na Casa do 19 de abril de 2016? Exato. Ou seja, Vai fazer 10 anos 10 agora, anos, semana cara. que vem, cara. Essa é a história. Não, e cara, história, assim, eu não tinha dúvida que a gente ia... Eu tava bastante curioso pra entrar nesse específico com você, né?
Porque, cara, você vê aí que tem uma mistura de empreendedorismo, né? O quanto você teve que se dedicar como ator, né? A questão do como escrever, né? Reescrever, desculpa. E o que eu percebo, cara, mesmo você falando no reescrever, a história ali traz um pouco da sua personalidade, né? Sim, sim, sim. A minha Na mãe- história, na própria Na história. história. Verdade. Eu acho que não tem como não ser também, né? A De gente sempre imprime um compartilhar essa pouco, coisa do- E era muito o que eu tava precisando na hora, sabe? Eu imagino, naquele momento eu precisava de oportunidade, né? Então eu me vi nesse lugar dos porquinhos também, né? Essa tirania do lobo, pô, ninguém é bom o tempo inteiro, como ninguém é ruim o tempo inteiro. Há O lance sempre do o meio perdão. termo, o perdão e tudo mais, sabe? Cara, isso é verdade, muito Não é? bom isso. Porque é legal a gente resgatar, porque pode parecer, esse lance que às vezes fica mais no lúdico, Aham. e você conseguir falar, pô, mas por que que... É igual a gente tava falando da composição de uma música, né? Quando você vai entender o porquê aquele compositor fez aquela música, às vezes é completamente diferente do que o que a pessoa tá... Cada um interpreta do seu jeito, a Sim, música sim, bate sim. de uma... É arte, né? É, É arte, né? Isso aí acho que... você pode até ter algo concreto, mas sempre vai ser subjetivo quando bate em alguém, né? Cada um vai entender de um jeito, né? quem bateu, Mas sabe né? uma coisa que você me falou, eu não sei nem se eu entendi certo, mas quando você começou a ver isso de não querer fazer um teatro num lugar fixo e usar diversos palcos. Tiago, isso É meio óbvio, mas tá totalmente conectado com o que você tá fazendo hoje, né? Exato, Na rua. na rua. Nossa. Não, e voltando, você me falar isso, me deu um insight aqui. Isso é o meu maior amor e a minha maior dor, porque você não sabe o trabalho que dá você atender 30 escolas em 4 dias, colocando cenário no caminhão e tirando como fosse carroça. Mas sim, jogar em todas as frentes, né, cara? Seja no audiovisual, enquanto publicidade, ou conteúdo pra internet, ou no teatro convencional, né? Teatro adulto ou teatro infantil. Tem muito a ver, né? Eu tô de certa forma, eu tô trabalhando em todas as frentes, produzindo conteúdo também para outras marcas, desde a fase da criação até gravação, edição. Então, porque eu até falei pro Thiagão antes, achei legal uma última, não sei se foi publicidade, você postou alguns vídeos com uma correlação de acho que um empreendimento próximo de um metrô. Ah, sim, sim. Aí você sim. falou da palestra financeira, né? Tem alguma coisa a ver com isso, não? Não, a questão da palestra financeira, na verdade, é um espetáculo de educação financeira que chama Um Favo de Mel, cara. Conta a história de duas formiguinhas que estão querendo o mel da abelha, de uma abelha rainha ali da colmeia e tal. E elas vão lá tentando jogar o sapato para poder cair, levar, sair correndo. Aí a abelha fala: não, se vocês querem aqui, vocês vão ter que trabalhar para mim. E aí a gente consegue explicar a relação de trabalho, troca, moeda. Então, Um pouco do que a gente tava falando. Cara, olha isso, que útil, né? E de onde surgiu a ideia de fazer o quê? Sentiu uma ausência nesse conteúdo? Eu vi que estava crescendo muito esse lance de educação financeira. E eu acho que também a necessidade que há hoje em dia, cara, de saber lidar com o dinheiro, né? A gente, me corrija se eu estiver errado, mas eu sinto que a gente não foi trabalhado para lidar com dinheiro. Na nossa sabe? base, não. Você, assim, você tem toda a razão. A gente É o falava tema do pela nosso manhã almoço. Foi, a gente É o tema tava do nosso conversando almoço. sobre isso, porque você vai pegar muitas vezes esses educadores financeiros, são caras que vão estar falando em investimento em bolsa de valores, coisas mais, né, mas só que tem uma camada aqui, uma parte da população, que ele precisa desse óbvio, desse básico, e assim, cara, o que você falou, a sua peça, se ela traz uma forma mais lúdica, mais simples das pessoas entenderem, Sim. cara, conta um pouco mais aí dessa... Não, exato. E aí eu acho que isso até no argumento para venda nas escolas, porque você também tem que vender o espetáculo, né? sim, Quando você está em sim, reunião sim. ali com o diretor e tudo mais. Eu percebi que os adultos hoje em dia, eles têm que pagar a escola, têm que pagar a natação, tem que fazer Sim, tudo sim. ali, o aluguel, carro, o que quer que seja. Então, quando você chega com um argumento desse, de você mostrar a educação financeira para a primeira infância, por mais subjetivo que seja, o pai já abre o olho e fala: cara, eu não tive isso. Pô, vou proporcionar. Perfeito. E, hoje, Alinson, voltando a falar sobre educação financeira, eu mergulho muito disso, cara, que hoje eu consigo vender para as escolas um plano mensal de espetáculos teatrais. Não tem nenhuma produtora em São Paulo que faça isso que a 25 Produções faz. Então eu chego lá, eu
vendo um espetáculo para Páscoa, um espetáculo para a Semana das Crianças, outro para o Natal. Aí ela faz um grande combo, paga com desconto no boleto em 12 vezes e ela tem ali a garantia de um espetáculo, de uma... Se eu fosse diretor, eu já tinha comprado. Já contratei, agora. Eu também. Tô quase montando uma escola, sabe? Também, cara. Vou pegar as economias para investir, se ele permitir. Cara, muito bom. O tema do almoço hoje era exatamente... A gente tava reforçando da quantidade de empreendedores hoje que ganham no braço, na luta de ir lá fazer e às vezes tem que fazer dobrado por falta do conhecimento mesmo, de lidar com dinheiro, de saber fazer conta, de saber se organizar, de fluxo de caixa. Então, o que a gente estava falando é quanto mais pessoas de sucesso teriam se tivesse tido uma base, né? Nossa. E aí, cara, é o que você falou, os pais às vezes não tiveram, hoje a gente está vendo uma porção de pessoas endividadas, e talvez esse pai não consiga passar isso para os filhos. Então, entrar um agente transformador nesse sentido de mudar a base, puta, isso muda as nossas próximas gerações. Pô, demais. E além de mudar a formação de público pro teatro também, né, cara? Você tá, beleza, formando cidadão para sair, mas você também tá formando público pro teatro. A maior missão da 25 Produções hoje é formar público pro teatro. A gente tá vendo dezenas de teatro fechando. Teatro Augusta Cara, que fechou. lindo, você tem razão, você tem toda a razão. A gente acabou de fazer um investimento numa nova infraestrutura, fica o convite também pra você ir na Barra Funda, puta, fantástico. E fizeram um teatro embaixo, né, Thiago? Sim, é um pouco aquele formato de teatro dentro do shopping ali, Aham. só que nesse caso é um prédio corporativo de mais alto nível, e no térreo tem um teatro, assim, numa estrutura Absurdo. absurda, com camarins super preparados, enfim, uma estrutura de teatro para colocar qualquer teatro. E é muito lindo lá, porque é um teatro pequenininho, esqueci agora, acho que cabe mais de 200 pessoas, mas ele é bem intimista, pequenininho, assim. Então, acho que de certa forma, é um prédio que acabou de ser construído, mas alguém que está com o mesmo olhar que você, na resistência do teatro, de querer manter aquela estrutura, porque acredita que isso vai voltar. Vão passar algumas turbulências, mas que isso vai voltar. Né? O teatro sempre, historicamente, tem esse lugar da resistência, né? Sempre falam, o teatro vai morrer, o teatro vai acabar, não acaba, meu irmão. Pra fazer TV tem que ter teatro, pra fazer podcast tem que ter teatro, vai ter que ter teatro em qualquer lugar. Mas eu acho que o trabalho... Eu fui num curso de produção cultural, e aí estávamos Gabi e eu ali conversando, e aí uma galera da nossa idade, outras mais velhas, só produtores de teatro, e aí o coordenador do curso lá, o professor, ele quis provocar, falou assim, galera, onde vocês acham que a gente começa a formar público pro teatro? Cara, 80% da sala achava que era entregando panfleto na rua. Aí eu e a Gabriela, a gente ficou olhando e falou assim, se a nossa classe tá achando que é nesse lugar que a gente vai formar teatro, nós não vamos formar público pro teatro de jeito nenhum. Né? Tá na base, tá? A criança gostar de assistir, assim, sabe? Ah, entendi. Nossa. Tá na base. Entendi. Eu vou mostrar para as crianças e quanto é importante para as crianças, né? A gente estava falando esse final de semana das telas, né? O quanto as crianças estão imersas na tela e passam a maior parte do tempo lá por várias questões, né? Por quanto é atrativo, pela correria dos pais, às vezes ter que usar como apoio, mas de certa forma o teatro, ele... O que você está dizendo agora eu entendi que é formar a base, que eu vou mostrar para essas pessoas o quanto o teatro é bom, e isso vai ser o espectador de... Futuramente. De 10, 15 anos para frente. Aí. Cara, isso é muito bom, cara. É essa a ideia. Mas tem que ter muita energia, muita resistência, né? Sim, cara, muito mesmo. Mas rola, viu? Rola. Eu tenho crianças hoje que eu falo, pô, na Zona Leste lá, eu fiz muito Papai Noel ali com a produtora, né? Porque o embrião da produtora éramos minha esposa e eu de Papai Noel e ela de ajudante de Papai Noel. A gente fez um pocket show lá de 25, 30 minutos e a gente, cara, correu ali umas 40 escolas em 15 dias, numa fiorinha toda quebrada lá, atendendo todo mundo. Então eu falo, hoje é difícil uma criança na Zona Leste que não me teve como Papai Noel ali, sabe? Quando você tem, eu tenho 12. Eu acho que pelo menos uma balinha eu já entreguei pra você, sabe? Um abraço, né? Eu já li uma cartinha sua. E é muito gostoso, cara. Trabalhar com criança, pô, a gente é abençoado, renovado todos os dias. Eu acho, assim, brincadeiras à parte, de certa forma o teatro... É um pouco do que a gente falou com o Lucas lá, lembra? Sim. Da galera voltando pro analógico, né? Só que pra não morrer, precisa ter pessoas igual a Aslan, que acredita no teatro, que continua investindo, que às vezes tem que botar grana pra fazer funcionar, que às vezes precisa mudar a forma de fazer.
Porque é isso que você tá fazendo, né? Você tá mudando a forma de fazer. Porque uma coisa é você colocar um teatro dentro de um shopping e esperar que as pessoas te procuram. Outra coisa é... Dá licença aqui, deixa eu entrar na sua sala de aula e te apresentar uma peça de teatro. Sim. E criar um sonho em você. E formar novos atores, novos Island que vão conseguir... E, Cara, Thiagão, isso é- eu acho que as crianças também acabam devolvendo de uma forma mais natural, né, cara? Mais espontânea, Sim, né? sim. E não que você espere, o que você hoje investe é na educação, né? Pra preparar, enfim, que foi o que você trouxe. Mas eu acho que a criança, ela tem uma questão dela, né? Cara, você tá maluco. Eu fui fazer um e-mail em São Mateus. Aí, em determinado momento, a peça era Os Três Porquinhos ainda. Só que uma coisa é você fazer para escolas particulares, que é 99,9% do meu público, e outra coisa é você fazer para escola pública. Esse e-mail nós tínhamos 400 crianças. Meu amigo, você se sente o Michael Jackson. Sem brincadeira, sem brincadeira. Ô porquinho, cadê você? Aí você se tranca numa sala, aí a molecada vem, bate na porta, quer invadir, você fala, cara, Maravilhoso. como é que é isso? Aí você fala, abraço coletivo no porquinho. Um mar de gente, é muito gostoso. Mas uma coisa me pegou muito, assim, emocionalmente falando, que eu falei, cara, eu tô no caminho certo. Tinha que estar fazendo esse negócio aqui mesmo. Moleque, na entrada da escola, a gente montando o cenário, tirando do caminhão, essa coisa mambembe. O molequinho entrou assim, Thiago, com uma latinha de Nescau, com as moedinhas dentro, velho. Olha. E aí foi lá, entregou pra professora dele. Aqui, professora. E aí, o que é isso? É pra ajudar a pagar o teatro. Nossa. E aí, meu irmão, por quê? Normalmente, as escolas do estado, elas têm uma verba para isso. Mas às vezes precisa comprar papel higiênico, macarrão, o que quer que seja, e acaba gastando com outra coisa. Então, existem professoras que dão aula na educação municipal, ali na prefeitura, e também dão aula particular, trabalha 2, 3 escolas. E aí elas nos assistem na escola particular e falam, meu Deus, as crianças do EMEI iam gostar tanto disso. Aí os professores fazem um rateio Olha só, cara. para Olha poder isso, pagar. cara. E aí a vontade é tanta que essa história chega chega no Putz, aluno. Eu ia falar isso. Porque o Thiago, a gente tava conversando, eles são um exemplo de referência, né, da Io, que ela viu, tá? E a criança, ela absorve isso, né, Pô, cara? você tá maluco. Ela, É uma esponja, Ela né? é uma esponja. É isso, ela te vê, te admira e te cria como uma referência. E é isso. E os adultos pra você também, né, cara? Porque você deve... A galera aí deve ser apaixonada por você quando encontra com você. Pô, na rua- Eu te falo, se eu te encontrasse, mesmo a gente não tendo essa relação, eu ia te cutucar pra te dar um abraço. E acontece muito. Pô, Rogerinho, e é muito gostoso, cara. Eu falo. Aí que eu vejo que nem essa senhora que fala que assiste Sim. 2 horas da manhã no Kawaii os vídeos, querendo dar um abraço, querendo participar do conteúdo. Não sei vocês, mas quando eu era pequeno, as pessoas viam alguém com o microfone na rua pra fazer as coisas, não queriam aparecer, É não, se verdade, escondiam. é verdade. Hoje em dia, meu amigo, a pessoa acha que é a oportunidade da vida dela de ir pro Big Brother e tá naquela pequena Ah, pedem cena pra você pra gravar? pra gravar. É mesmo? Ficam loucos, ficam loucos. Querem muito participar. Mas, beleza, há esse lugar de querer muito participar, as pessoas hoje querem se vender, querem aparecer, querem viralizar, mas tem muito nesse lugar também de gostar, de achar simpático e tudo mais. Eu gravo com o meu melhor amigo, né? O Danilo, e aí eu sempre falo pra ele, irmão, a gente tem que estar sempre ligeiro. A gente tá aqui, eu e você aqui conversando uma coisa Sim. qualquer sobre a Sim. morte da bezerra, vai chegar alguém aqui e vai falar, então nós temos que estar ligeiro o tempo É, inteiro tá aqui. certo. Tá certo. Pô, tô duro, me presta 20 reais. Aí chega a pessoa, você é simpático, toma aí, eu vou te dar, entendeu? Mas tem acontecido muito, cara. É o retorno, né? Não, e Mais as do que o histórias? financeiro. E das histórias que você encontra por aí, cara? Esses dias eu saí pra perguntar, me conta uma história aí. Qual a mensagem? Dia das Mulheres, a gente tava na Avenida Paulista. Tá lá esse vídeo, gente, procurem. Aí eu fui perguntar, qual o recado que você daria pra mulher que você foi há 10 anos eu vi. atrás? Nossa, eu vi. E aí a mulher responde, né? E eu falo assim, e o que você deixa de recado pra mulher que você será daqui a 10 anos? E toda vez que você sai com um novo quadro na rua, você há uma insegurança, né? Pô, a gente fica discutindo criação, isso funciona, isso tem a nossa cara, não tem e tudo mais. Mas eu sou um sujeito muito teimoso, então eu falo assim, se me vestiu, meu amigo, eu vou fazer. Não importa que eu fale de meme ou de figurinha, mas se tá em mim, eu vou atrás. E esse era um que eu briguei muito, falei, eu quero fazer isso. Dia das Mulheres, vamos lá. A primeira mulher, ela falou assim... O que você diria quando você foi 10 anos? Parabéns por você ser a mulher que você é, ter ido atrás dos sonhos que você
sempre quis e tudo mais. E qual recado você deixa pra mulher que você será daqui a 10 anos? Parabéns por você ter vencido o câncer que você descobriu no começo de 2026 e tudo mais. E aí ela se emocionou, eu me emocionei, o Danilo que tava me filmando se emocionou, a gente se abraçou. E aí eu digo, como que não tem abraço? Como que você não se coloca no lugar da pessoa? Como que é de mentira se a rua tá te entregando isso, sabe? Pô, isso é lindo. Essa senhora também que assiste às 2 da manhã é outra. Pessoas de outro estado que ficam falando, cara, eu vou na Liberdade, tem muito turista. Cara, você precisa ir pra Goiânia. O quê? Não, eu assisto lá em Goiânia seus vídeos, você vai lá, a pessoa vai. Cara, você imagina chegar em Goiânia, a pessoa querer falar com você. Eu fui assistir Corinthians e Flamengo na final em Brasília, da Supercopa lá. Aí eu tô lá, desci no intervalo ali e tal, fui comprar uma água, tô saindo, a menina desce. Ei, rapaz, tô te vendo lá no Tocantins, parabéns, continua aí. Caramba, que legal, cara, sabe? Quando você começou, você achou que ia ter esse porque tem vários retornos, né? A gente espera alguns. Mas você podia imaginar que você ia chegar nesse nível de retorno? Eu podia. Eu podia e eu queria que chegasse nisso, sabe? Eu acho que cada... Cara, que resposta fantástica, né? Pareceu usina do Pânico. Brilha muito no Corinthians. Brilha muito no Você achou que Corinthians. você ia ganhar uma casa cheia? Mas, cara, é fantástico isso, porque quando a gente tem esse propósito, é lógico que você tem que entender o tamanho do seu sonho, né? Também tem que ter um equilíbrio pra isso. Você já viu aquele outro meme? Desculpa te interromper, Jair, que o Toguro chega no camarada. O cara tá com 40 anos e tal, malhando, sobrepeso, como eu, assim. Aí o Toguro, qual que é o seu maior sonho dele? Ser jogador de futebol mesmo, profissional. O cara, pô, calma aí. Calma, Moreno. Diminui, pô, aí também não dá, né? Mas eu te interrompi, continua. Não, imagina. A gente fala bastante, eu e o Thiago, praticamente o dia inteiro aí, né, Thiagão? A gente troca muitas ideias. E a gente fala, um dia a gente tava numa dificuldade, né, cara? E aí eu falei, pô, Thiago, tá aí. Eu lembrei de uma coisa, eu falei assim, pô, isso aqui foi uma coisa que eu sempre sonhei. Ó. Então essa dificuldade que a gente tá passando aqui, o que tá dentro desse contexto, cara, não, vambora, né? Então eu acho que você traz muito isso, né? Sim, cara, eu sonho muito, isso desde moleque, sempre fui muito sonhador. Quem convive comigo sabe. Sempre foi inerente à minha existência sonhar. Eu acho que em alguns momentos da vida eu tive que sonhar muito para poder chegar nos lugares, né? E aí conforme você vai indo pro lado artístico, assim, né? Assim, pô, quero ser ator, apresentador e tudo mais. Aí o sonho é alimentado toda hora, né? Que você vê referência de um lado, de outro e tudo mais. Então quando você me pergunta, você imaginou isso? Pô, imaginei, cara. E assim, feliz. Porque, tipo, e hoje eu ainda imagino outras coisas também. Não, isso é legal porque que nem a leitura que eu tenho, que você traz muito o cotidiano do brasileiro, né, nas perguntas que você faz, mas de uma forma inteligente, cara, de uma forma que traz tudo isso e que o cara que assiste, ele se emociona, ele dá risada. E como que é construir isso, cara? Como que é o preparo disso, né? Só um comentário antes de você responder. A gente tava mais cedo falando sobre o episódio aqui e a Laís comentou, cara, o que eu acho mais impressionante nele é que ele fala pra todo mundo. E ele faz conteúdo pra todo mundo. E ela citou, deve ter uma pessoa velha que acompanha teu conteúdo, uma pessoa mais velha, deve ter uma pessoa nova. Sim. Tem de todas as classes. Isso é muito difícil de fazer, porque a internet cada vez mais está nichada, né? Você faz um conteúdo muito específico pra um grupo e você não. Então, acho que, pra emendar na pergunta do Rogerinho, acho que como que você planeja tudo isso, considerando que é um campo aberto pra essa criação? Eu tenho um time, somos eu, Danilo e o Will, e a gente pensa a criação, assim. Isso vem de todos os lados, né? Desde quadros novos, que são diferentes do que a gente já faz, e o que eu falo que é o pensar dentro da caixa, né? E a gente realmente discute, fica vendo coisas na internet, mandando um pro outro e tudo mais. A gente tem um quadro, cara, que são entrevistas rápidas que duram uma subida de escada rolante. Isso é maravilhoso. Só que eu soltei na internet e não engajou, né? Porque não fala de figurinha, não fala de meme, não fala de... Então, as redes sociais, elas são uma mãe, elas te abrem a porta, mas elas falam, ó, tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Tu vai fazer aqui. Depois que você crescer... Então, você tem um limite também de criação ali, que você tem que fazer as criações dentro daquela caixa. Mas o nosso processo, ele é bem orgânico, assim. Vi isso, gostei. Pô, legal. E se for assim? A gente faz uma reunião... uma vez, uma semana sim, uma semana não, e todo mundo traz as ideias.
Eu meio que coloco tudo dentro do meu balaio, vou tomar banho, vou comer, vou sair, vou fazer qualquer coisa e vou filtrando o que funciona, o que não funciona e depois falar, vamos fazer. O brigar com o algoritmo, cara, é algo que é difícil. Mas quando que você descobriu... Porque imagina assim, ó. Você deve ter... Você subiu vídeos, enfim, que depois você foi vendo a correlação, ele tava ali viralizando em um determinado momento. Mas como que é isso, cara? Pra você saber aquilo que você tem que intensificar. Boa. Quando comecei, eu fazia vídeos com a minha mulher. Eram vídeos de casal, do tipo... A minha mulher pedindo, amor, desce lá no carro e pega a minha luva dentro do porta-luvas. Aí eu vou e desço no elevador e falo, luva no porta-luva? Nossa, por que fala porta-luva? Lembra? Podia ser só gaveta. Quando chegava lá, nem lembrava que era pra pegar a luva. Só que a gente não postava com tanta frequência, então viralizava um, outro nem tanto e tudo mais. Quando eu posto o primeiro vídeo do qual é o seu meme brasileiro favorito, isso bomba. Bate milhão logo de cara. Falei assim, vou fazer mais um. Passou uns 2 dias, postei o segundo. A mesma coisa. E aí, nesse meio tempo que eu tava fazendo os vídeos de casal, eu já tinha alguns amigos que tinham viralizado e eles falavam, Aislan, quando achar um nicho, vai pra cima. Isso TikTok ou Instagram? TikTok. Quando achar um nicho, vai pra cima. E aí os bons profissionais iguais a você é os que se sobressaem. Porque a automação hoje, cara, é algo que, né, nós somos entusiastas em tecnologia, né? Sim. Então, assim, hoje na companhia a gente tem tudo que há de mais moderno em termos Só que no final das contas, cara, a gente hoje tem empresas que nasceram digital e nos procuram. Pra humanizar. Ó, Organizar. É o que mais acontece. Então, assim, é lógico que você tem que, para uma companhia ela sobreviver, você tem que carregar, você tem que, na verdade, Você tem continuar que com essa tendência, né? Resolutivo e eficiente, mas humanizado. Acho Humanizado. que esse é o ponto, né? E é isso que a gente tem percebido, Aislan, que no que a gente faz, hoje é o que dá mais performance, cara. Porque é muito fácil você ir lá, você pede pra nossa galera lá de programação fazer uma automação, mas para aquilo ali, ele ter uma consistência, né, Tiagão? Sim. Então, acho que fazendo essa analogia voltando para a questão da arte, cara, eu acho que o ator, o produtor, que conseguir ter esse equilíbrio também. sim, e a gente tá falando de arte. Pra gente poder trabalhar com escola hoje, é diferente de que Rinaldi Faria faz. Rinaldi Faria é o dono dos palhaços Patati Patatá. Na década de 80 ele tinha, sei lá, 100 duplas de palhaço percorrendo as escolinhas dentro de fusquinhas e ia fazendo apresentações. Hoje em dia não é só você fazer um espetáculo. A escola também quer munir as redes sociais dela para poder conseguir mais alunos para fazer matrícula no começo do ano. Então você também tem que fazer um produto muito bom, pedagogicamente falando, e também você tem que fazer um produto muito vendável. E ao mesmo tempo fazer atendimento, né? Treinar atores que não tiveram essa aula de empreendedorismo dentro da escola de teatro para poder fazer esse atendimento. Então, como é que você lida com isso? Eu tenho uma história engraçada, cara. Eu lido com mulheres, né? Meus clientes são sempre mulheres, a maioria delas, né? Que são donas de escola e tudo mais. E aí eu sempre atendia, né? E graças a Deus os clientes começaram a aumentar. E eu falando, cara, eu tô falando cada vez com mais pessoas que eu não conheço, nunca tive o tato pessoal ali. E aí a mulher, quando era um homem, ela já ficava um pouquinho mais. Eu falei assim, sou ator. Inventei o nome de uma atendente lá chamada Mari. Rapaz, comecei a vender, que é uma beleza. Porque a Mari que atendia, entendeu? Sim, aí sim. a Mari. E aí a Mari virou ali o meu aí fiz umas respostas rápidas lá, né? E a gente começava a atender. E tava vendendo, tava dando super certo. Aí eu falei assim, cara, não tô conseguindo mais fazer esse atendimento, porque tô na rua fazendo as coisas, né? Tô escrevendo espetáculo e tô gravando publicidade. E agora? Vou ir atrás de uma pessoa pra poder atender aqui. Quem que eu achei? Uma Mari. Eu falei assim, caramba, Deus é muito bom comigo, rapaz, é o destino. Voltei pro analógico, mas nunca saí do virtual. É Mari do mesmo jeito. Muito bom. Eu dei uma estudada também sobre a 25 Produções, principalmente, porque você, como influenciador, eu já conhecia bastante, né? E eu vi que você tem um projeto para escolas, né? Para escolas públicas também. Você Sim. quer falar um pouco sobre o projeto? Quero. A 25 Produções está fazendo 10 anos, como a gente comentou há pouco, agora é dia 19 de abril. E a ideia sempre foi, desde quando nós fundamos lá em 2016, formar público para o teatro.
Eu lembro de ter saído numa sessão no extinto Teatro Augusta, numa sala anexada ao teatro, que era um porão do teatro. A gente fazia um espetáculo chamado Buraco é Mais Embaixo. Cabiam 30 pessoas na sala. Tinham 2. E a gente tinha corrido para divulgar de tudo que era jeito possível e impossível, a dizer por que as pessoas não estão vindo ao teatro. Aí quando a gente abriu a produtora, eu falei assim, cara, é aqui que a gente vai formar público para ir ao teatro. Só que eu atendo, 99% dos meus clientes são todos de escola particular. Cada esquina da cidade você tem uma escolinha dessa de primeira infância particular. Sendo que nas escolas públicas você tem 400 crianças nos EMEIs, nos EMEFs, que estão sedentas por consumir, né, esse tipo de cultura. Que tem menos acesso a isso. Tem né? menos acesso a isso. E não tem teatro também nas escolas, né? Por exemplo. Algumas têm, mas é muito, muito raro. Então a gente está com um projeto de poder rodar. A gente está conversando com as fábricas de cultura para poder rodar com as fábricas de cultura esse ano, com os espetáculos. Primeiro seria o João e Maria. Eu tenho o espetáculo João e Maria que a gente fala que é de intolerância à lactose, cara. Então, a história clássica do João e Maria, a bruxa prende, né, os 2 irmãos, o João e a Maria, e começa a dar doce para engordá-los para poder comer eles, né? Só que a menina não come doce porque ela é intolerante à lactose. Como é que a bruxa vai Como é que a bruxa vai dar de comer para ela, entendeu? E aí a gente falando sobre isso, a gente tá conseguindo dar voz a um monte de... Eu teve uma criancinha uma vez que ela falou, eu sou intolerante também, sabe? Tipo, legal. participando e tal. Então a gente tá com esse projeto. E ainda mais porque eu vim de um EMEI, né? Que é uma escola municipal de ensino infantil. Então, esse ano a gente vai rodar as EMEIs, tá atrás de um projeto para poder rodar essas escolas. A ideia é a gente fazer todas as sextas-feiras, durante o ano de 2027 inteiro, cada uma EMEI diferente. E aí a gente tem 2 coisas. Ou a gente vai atrás da iniciativa privada para poder, de fato, ajudar a gente a fazer esse projeto, ou a gente vai atrás de uma lei de incentivo. E nós vamos atrás das 2 coisas. A gente está com o Arthur hoje, que ele escreve projetos, editais, já pegou muito hoje as leis PROAC, Zé Renato, né, Lei Paulo Gustavo. Está escrevendo com a gente está com uma outra frente também nas fábricas de cultura. Essa tá muito mais próxima, mas a ideia é essa. É a gente formar público, de fato, com a maioria da sociedade que está nos EMEIs, né, e não nas escolas particulares. Trabalho lindo, né? Nobre, né? Nobre. Causa nobre. E dá trabalho, hein, meu amigo? Puta merda, hein? Cara, tem algum recado que você queira passar? Ou, né? Acho que divulgar as redes também, pra quem ainda não te Ah, conhece. legal. No Instagram, no TikTok, no Kawaii e no YouTube, aislan.merice. Aislan escreve AISLAN.MERICE. Queria agradecer o Danilo Carvalho e o William Martelli, que trabalham comigo na criação, edição, estão na rua me filmando também. A minha esposa, minha sócia, que também está comigo em todos os momentos, nos bons e nos ruins. E vocês, cara, pela oportunidade de vir aqui falar com um público de um meio mais executivo, tô correto? Né? Sim. De poder trazer essa minha história, que ela é uma história mais mambembe, podemos assim dizer, de multiartista. Obrigado por essa porta aberta aí. Obrigado mesmo, foi muito gostoso. Cara, fica muito claro a sua consistência. Eu acho que eu reforço a questão da autenticidade que a gente buscou. Continua com esse trabalho lindo que você vem construindo. Acho que, de fato, muito consistente, né, Thiagão? Acho que você é suspeito para dizer, porque você conhece o Aislan há muito tempo, mas você traz uma verdade, cara. Acho que você transpira essa verdade e certamente em tudo que você faz, né? Sim. Não tenho dúvida que, assim, além do que você vem construindo hoje, cara, você vai chegar em lugares muito maiores. E não esquece de nós. E volta aqui, né? Volta aqui. Pô, que Deus abençoe. É isso. Obrigado pelas palavras. E pegando um gancho também, Thiago, que a gente não pode esquecer, senão a Laís briga com a gente, para as pessoas se inscreverem no canal, deixar o like e compartilhar esse episódio. Porque o Thiago agora também é um youtuber. Era só que Que é isso, hein, doutor? Quem diria, né? Quem diria, Eu aqui, hein? onde o Rogerinho me colocou. Mas tá bonito. Eu assisti os episódios e vocês mandam bem demais. Tem uma sinergia. Tá em construção, né? Uhum. Eu acho que é algo que... Acho que ainda... Você falou bastante de algoritmo, mas é algo que a gente quer primeiro entregar um conteúdo legal, trazendo pessoas iguais a você. E tomando corpo, né, Thiago? É isso. Acho que
Vou sintetizar aqui, mas acho que a gente traz a nossa autenticidade, né? Aqui a gente tá de verdade também, trocando a nossa ideia, essa sintonia a gente tem no dia a dia, e acho que não tem como dar errado também, não. Cara, brigadão por você ter vindo. Obrigado E vocês. me dá um queridos. abraço, né?